Olá, bom demais ter você por aqui. Embora não existam dados oficiais, as ONGs estimam que o Brasil tem milhares de moradores de rua. Só a cidade de Belo Horizonte possui quase 2.000. Mas quem são esses brasileiros que passam despercebidos pela sociedade e carecem muitas vezes de uma política de assistência adequada por parte dos governos? No programa de hoje, vamos discutir a realidade dos moradores de rua, saber quem são eles, como foram parar nas ruas e por que para eles é difícil sair delas. Fique com a gente, o 2 Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi inventado na Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois mundos. Alexander Graham Bell, uma descoberta que iria salvar o mundo. O programa de hoje recebe Frederico Garcia, professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG. Recebemos também Gladstone Figueiredo, secretário executivo da Pastoral Nacional do Povo da Rua. Bom, quero começar agradecendo pela presença de vocês aqui no nosso programa, muito obrigado. Vamos começar entendendo um pouco a questão da situação dos moradores de rua. É um fenômeno recente, resultado da dinâmica capitalista, ou não? Já é algo que acontece há bastante tempo, em diferentes períodos históricos, e não tem muita coisa relacionada à desigualdade social, por exemplo? Na realidade, o fenômeno população em situação de rua, ele está bastante relacionado à desigualdade social, sobretudo no que tange à intensidade dele. Agora, é importante ressaltar que gente morando na rua sempre existiu desde que existe cidade. Existe cidade, existe espaço urbano, existe gente morando na rua. O que tem diferenciado ao longo da história é a forma como nós, os seres humanos, lidamos com o espaço urbano. E nessa esfera entra todas essas relações que estão... mas veja bem, na Roma Antiga, né, no período clássico, já existiam pessoas que viviam nas ruas, né? Então sempre houve. A questão é que a desigualdade social intensifica esse fenômeno e faz com que ele seja mais cruel, mais perverso, onde as pessoas estejam mais limitadas no acesso a bens e serviços que são produzidos na cidade. Como você citou a Roma Antiga, provavelmente na Roma atual e também em outras grandes cidades, sim, também existe, né, fora do Brasil. Com certeza, é um fenômeno mundial, que também tem as suas diferenças de acordo com o que se tem de bens e serviços e políticas de bem-estar social em cada sociedade. Agora, quais são as principais causas, né, que fazem com que as pessoas vão morar na rua? As causas são bem variadas, né? O que nós conseguimos encontrar dentro do Censo de População de Rua são 2 pontos que chamam muito a atenção. Uma é realmente a questão da desigualdade social, que aparece na questão da necessidade de trabalho do campo em direção à cidade, né? A segunda também eu acho que é uma mudança social que a gente observou no censo, né, que foi a questão das questões das dificuldades familiares, conflitos familiares que acabam levando as pessoas a viver em situação de rua, né? Ou seja, a rua como uma opção é uma vida complicada, dolorosa, difícil dentro de casa. O uso de substâncias, álcool, tabaco e outras drogas também tem uma prevalência muito alta e também é citado como uma razão para ir morar na rua, sabe? Então, assim, nós temos, diferente do que os outros censos que foram feitos apontavam, que era muito a questão da migração do interior para a capital, nós temos outros fenômenos que podem ser observados aí. Esse censo a qual o senhor se refere foi um censo de 2013, né, feito em parceria da Prefeitura de Belo Horizonte com a UFMG. O que esse censo revelou especificamente sobre a população de rua de Belo Horizonte? Eu acho, claro, o Frederico pode falar com mais propriedade, mas eu acho que é importante ressaltar o envelhecimento dessa população, né? Eu acho, o que me chama a atenção em particular também, cada vez você percebe o fator migração cada vez menos preponderante. Se você compara os 3 censos que já foram feitos em Belo Horizonte, cada vez mais aumenta o número de pessoas que têm origem em Belo Horizonte, ou seja, o que corrobora essa ideia de que a pobreza tem uma influência grande nesse fenômeno, né? E eu acho que isso é importante ressaltar. E também o Frederico falava sobre as causas, eu acho que o importante destacar também é que sempre multicausal, né? Nunca é uma causa isolada que leva a pessoa a viver nas ruas. É um imbricado de várias causas que faz com que isso leve, né? Então é difícil fazer com que essas pessoas saiam da rua justamente porque o histórico é diferente, eu imagino. Problemas complexos exigem soluções complexas. Uhum.
Mas uma coisa interessante que aparece no censo, né, assim, o Stone falou que um dos pontos principais realmente é a questão do envelhecimento, né? Esse envelhecimento ele é importante por duas razões. Porque ele indica que alguma coisa está acontecendo, que está entrando menos pessoas novas em situação de rua, o que é uma coisa boa em termos de algum mecanismo de proteção social da criança e do adolescente está funcionando e não está fazendo com que essa entrada fosse tão frequente, tá? Só que isso cria um desafio para a cidade. Esse desafio é o seguinte: essas pessoas estão envelhecendo e vão precisar de cada vez mais de assistência, tanto em saúde quanto assistência social, e em 20 anos vão se tornar, se deixarmos, né, se for escolha da sociedade, idosos na rua. E aí nós vamos ter um embate muito grande, porque existe uma lei de proteção dos idosos, vai ter também uma questão que vai ser o que fazer com essa população, quem vai cuidar dela na hora que ela não for mais capaz de se autocuidar. Então esse é um desafio muito importante. Com relação à saída das pessoas, é claro que são problemas muito complexos, que demandam abordagem caso a caso. Mas no censo aparece uma questão muito importante, que é a seguinte: quando perguntados se eles desejam sair da rua, a maior parte, 80% deles, falam que tem o desejo de sair da rua. E quando perguntados como, a gente esperava respostas com ajuda social, não sei, né? Mas a resposta mais frequente, a mais importante e interessante foi que através do trabalho regulamentado. Então, são pessoas que, se nós conseguíssemos criar um meio para que eles pudessem trabalhar, muito provavelmente poderiam ser incluídos na população economicamente ativa e, com isso, ter uma saída da rua de uma maneira, inclusive, meritosa, eles se sentindo, o que melhoraria também a autoestima deles. Um outro ponto que aparece, que eu acho que é muito importante, que impede também essa população de sair da rua, é a questão do estigma. Infelizmente, o fato de você não ter uma casa, não ter um endereço, faz com que eles batam no empregador e o empregador fale: olha, eu vou te ligar, mas em qual telefone? Né? Ou eu vou te mandar uma carta, mas em qual endereço? Não existe moradia fixa. Eles não têm endereço. Né? E isso faz com que... E quando o endereço é um albergue ou um lugar que eles sabem que é para a população de rua, simplesmente há o estigma: nós não vamos te contratar porque você é população em situação de rua. Né? A gente viu, inclusive eu participei de um movimento muito interessante no Clube de Diretores de Lojistas aqui de Belo Horizonte, que a gente foi apresentar os resultados do censo. E assim, inicialmente havia meio que uma moção de como tirar essas pessoas de frente do comércio, né? E no final eles entenderam, de certa forma, que a gente precisa tentar integrar essas pessoas. Quem sabe eles não podem ajudar a gente a trabalhar em descarregando as caixas, estoque, jardim, tomando conta, para que eles possam se integrar ali, fazer parte daquele ambiente e, com isso, diminui o estigma e aumenta a percepção de que eles têm uma função social também. Né? E essa função social é muito clara quando a gente vai falar de reciclagem, por exemplo. 80% da reciclagem em Belo Horizonte é feito por gente em situação de rua. Né? Então, nós temos aí uma função, uma atribuição, mas eles ainda são muito estigmatizados e essa exclusão social ainda é muito penível para eles. É importante ressaltar também, né, Frederico, que esse dado que você apresenta aqui é fundamental, do desejo através do trabalho. A maioria tem um histórico de trabalho. Sim. A maioria tem experiência, tem alguma experiência profissional, claro, inclusive em mercado formal, né, de trabalho. Isso é importante, então. Assim, inclusive, 15% deles estavam trabalhando no momento do censo, com carteira assinada. Então, assim, é trabalho regulamentar que ainda não permite eles de sair da situação de rua. Mas existem iniciativas e também projetos para cadastramento desses moradores de rua, para que eles venham a trabalhar? Existem iniciativas aqui em Belo Horizonte também? Sim, existem políticas nesse sentido. O que eu acho que é importante ressaltar e que talvez esse seja o grande desafio que está colocado para a sociedade, é criar políticas que sejam realmente intersetoriais, porque a política de geração de trabalho e renda, ela tem que estar necessariamente vinculada a uma política de habitação, uma política de saúde, uma política de educação, uma política de assistência social, né? Então, eu acho que talvez está o grande gargalo. A gente tem dado passos, a gente tem conseguido alguns serviços e algumas políticas, mas elas ainda têm uma dificuldade de dialogar. E haja vista a questão habitacional, que é um grande gargalo e que a gente tem dificuldade. A política habitacional ela não consegue abarcar a maior parte dos cidadãos brasileiros, que dirá uma população em situação de rua. Então, acho que aí que talvez está um grande nó. Essas iniciativas elas precisam dialogar com outras políticas para que elas sejam mais efetivas. Como o Frederico falava
do envelhecimento da população de rua, me assusta também quando a gente percebe que as pessoas também estão ficando mais tempo na rua. Então você tem as pessoas que elas estão envelhecendo e ao mesmo tempo elas têm mais tempo de rua, né? Você percebe que é uma cronificação do problema. Então acho que o desafio que está colocado é muito grande. Em que pese que Belo Horizonte é uma referência nacional na política para a população em situação de rua, muitos passos ainda precisam ser dados e a gente precisa ainda alcançar essa famigerada intersetorialidade para conseguir ter soluções mais efetivas para esse problema. O censo identificou que existem mais moradores solitários do que antigamente, menos, né, famílias morando na rua. Por que isso acontece? Na verdade, assim, diferente dos censos anteriores, onde a gente encontrava muitas famílias debaixo de pontes, viadutos, ou seja, era um movimento migratório, as pessoas vinham do interior com a família para cá para achar um trabalho e para reconstruir a vida, né? Esse alongamento de tempo que as pessoas estão na rua faz com que realmente a quantidade de pessoas sozinhas aumente, né? A questão também do conflito familiar ser muito frequente como causa para ir morar na rua também justifica, ou seja, a pessoa abandona a família dela e vai morar na rua por uma razão, para se proteger às vezes, para fugir de uma determinada situação de violência ou para proteger a própria família que fica para trás. O meu nome é Lília Renata Ferreira. Eu estou na rua porque briguei com a minha família, né? Os meus irmãos tomaram minha casa, a minha documentação toda, sabe? Eu fiquei presa dentro de casa com uma arma na cabeça. Já tomei tiro por causa disso e não entendo por que eu não consigo sair, sabe, sozinha, sem ter nenhum tipo de acuação. Lá os moradores, pessoas que me conhecem, que sabem que eu trabalho há muito tempo como médica, né, e já faz um tempo que eu estou afastada devido a essas certas agressões. Me deixaram também no meio da rua, sem lugar de ficar, jogada numa praça para poder morrer espancada por crianças que fumam tóxico, você entendeu? Que usam cocaína, e pelos próprios moradores, né? Devido à agressão deles por causa de uma pessoa ser mendiga. Mas eu não entendo ser mendiga, sendo que todo mundo me conhece lá como moradora e dona do terreno. O desafio da gente ter uma população envelhecendo e solitária é maior ainda, porque antigamente você tinha sempre uma pessoa dessa família que acabava saindo e que acabava constituindo um meio que para tirar as outras pessoas da rua ou para proteger essas pessoas à medida que elas envelheciam. Estando sozinhas na rua, o desafio é ainda maior, porque não vai ter ninguém para facilitar, fazer essa facilitação da saída da rua e também não vai ter ninguém para olhar por essas pessoas. Então eu acho que a cidade tem realmente que pensar o futuro do idoso na rua, qual vai ser. Pelo senso comum, todos os moradores de rua são usuários de droga, né? O que não é verdade. Mas as drogas, elas são, né, um grande problema na questão dos moradores de rua. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, e o que o censo identificou em relação aos usuários de droga que moram nas ruas. Tá. O Ston tem uma experiência prática, eu tenho uma experiência, né, epidemiológica. Do ponto de vista epidemiológico, o álcool é a substância mais prevalente, mais utilizada por eles, né? Quase 80% deles relatam consumir álcool. E o consumo de bebidas alcoólicas é feito de uma maneira bastante intensa, diário, em determinados horários, às vezes como estratégia para conseguir trabalhar, enfim. Né? Mas dentre os números que nos preocuparam mais, né, é a questão do uso de drogas ilícitas. Essa generalização que às vezes a gente vê na imprensa, no senso comum, de que todo morador de rua é usuário de droga ilícita, é uma ideia falsa, né? Na verdade, só 40% deles informaram utilizar alguma droga ilícita. A questão toda é que, dentre esses 40%, 35% deles consomem maconha e 32% estão consumindo crack ou algum derivado de cocaína, né? O que é uma frequência bastante alta e bastante preocupante, visto que as consequências em termos de saúde para essas pessoas que consomem derivados de cocaína, elas são muito nefastas e a curto prazo. Então, também é mais um ponto que com o envelhecimento vai pesar para essas pessoas. Alguns moradores de rua disseram que não aceitam albergues ou repúblicas. Por que isso acontece? Eu acho que é importante pensar, assim, primeiro é o seguinte,
não existem vagas suficientes para a população em situação de rua, né? Eu não saberia dizer exatamente, mas eu acredito que Belo Horizonte tem cerca de 400 vagas, no máximo 500. A pesquisa fala em 1.827 pessoas morando na rua. Então, esse é o primeiro dado. A segunda questão é que os serviços, eles ainda estão muito aquém do serviço ideal para acolhimento institucional, né? Então, existem problemas, a gente tem problemas de saúde relacionados à infestação de percevejo, coisas do tipo, em albergues, não só em Belo Horizonte, em vários lugares. Então, essa é uma das questões, às vezes, que estão colocadas para a população em situação de rua. E ainda, voltando à questão da droga, o Frederico colocou muito bem, eu queria só acrescentar também o seguinte, a gente tem a droga, ela é um problema social, né, que está na sociedade toda e está na população em situação de rua. Eu acho que um estigma que a gente precisa romper com ele, por exemplo, é essa ideia da epidemia do crack, né? Nós vivemos uma epidemia do álcool, né, na nossa sociedade, não só do tabaco, não só na população de rua. O crack eu acho que do ponto de vista da droga, é isso mesmo, é o menos preocupante até do ponto de vista da epidemia. Eu acho que essa é preciso romper com esse estigma para a gente poder avançar com discussões mais apropriadas. E a responsabilidade do Estado, então, nessas pessoas, principalmente usuárias de crack? Sim, e eu acho que a responsabilidade do Estado e tem uma questão social também. Primeiro, a gente entender que isso é um problema de saúde e de saúde pública, né? Nós estamos falando de problema de saúde mental. E também entender que isso é um fator de estigmatização dessa população. Nós precisamos desetiquetar essa população com coisas negativas, nós precisamos de achar um valor para ela. Porque à medida que a gente construir um valor para a população em situação de rua, ela vai ser, aos pouquinhos, integrada dentro da sociedade e, com isso, compor e se desfazer, vamos dizer assim. Né? E o preconceito, ele está em todos os locais. Sim. Até mesmo assim, o filho do rico, ele é dependente químico. O filho do pobre, ele é drogado. Então, existe uma diferença muito grande de avaliação, de percepção, de encaminhamento dessa questão em função da situação de vulnerabilidade social mesmo que encontra a população de rua. 12 anos. Por quê? Por causa que a minha mulher me traiu, ia matar ela e depois minha avó não deixou. Achou umas questões que ia acontecer. Aí, mas só que eu decidi, por causa da traição dói demais, depois de 2 meses eu fui ficar sabendo dessas coisas. Aí eu fui pra rua, peguei meus pertences, quer dizer, as roupas e saí. Hoje em dia eu estou assim, vivendo pra lá, vivendo pra cá, bebo cachaça, se faltar, a vestimenta é horrível. A rua tem um lado bom? Tem. Qual? Muitas pessoas, olha, de um lado esquerdo e do outro lado direito. É uma coisa assim. O lado esquerdo é porque é negativo, olha você de um jeito, porque tá xoxo, tá sempre com a mesma roupa, sempre passa no lugar, tá te vendo daquela maneira. E o lado bom, porque tem outras que sempre te dão um conselho para sair dessa vida, sempre chega, você precisa de tirar um documento, aí as pessoas te fornecem um papel, sei lá, um caminhamento, você tira seu documento e caça o seu rumo. E te fala sempre para caçar um abrigo e tal, mas o abrigo é pior do que ficar na rua. Qual que é a importância, só para a gente poder fechar em relação ao censo, a importância desse censo, já que a gente não tem números oficiais, né, sobre moradores de rua do Brasil inteiro, são números desencontrados, enfim. Qual que é, então, a importância e quais que foram as dificuldades que vocês tiveram para fazer esse levantamento? Eu acho que a importância é o seguinte, hoje as políticas, muitas das políticas são baseadas em o que eu acho e não no que a gente pode planejar, né? E o problema da situação das pessoas em situação de rua é um problema que a gente precisa planejar, pensar e ter estratégias
para que a gente possa ser eficaz ao longo do tempo e poder também ter controle do resultado das políticas públicas. Então, um censo desse, uma medida dessa, ele é fundamental para isso. Eu posso dizer o que aconteceu nos últimos 3 censos, posso dizer também que a gente tem informação que corrobora com o sucesso de algumas políticas. Isso tudo é importante para o gestor público e para a população poder tomar decisões mais esclarecidas e de forma mais clara de por que nós vamos investir em tal político ou em tal política e por que nós vamos interromper uma certa ação. Então, eu acho que o valor maior desse tipo de pesquisa é em poder esclarecer para as pessoas e poder ajudá-las a tomar decisões mais esclarecidas com relação a onde é que nós vamos colocar o dinheiro público. E quais que foram as dificuldades? As dificuldades que a gente teve, bom, primeiro que foi um censo que foi um grande desafio no sentido da metodologia. Nós optamos por utilizar uma metodologia que foi utilizada em poucos lugares, porque é uma metodologia que depende de uma dinâmica e de uma coordenação muito grande. Nós fizemos esse censo em um dia só. Então foi quase que uma operação de guerra, 140 pessoas na rua, correndo a cidade de maneira centrífuga para conseguir captar todo mundo e não perder ninguém, ou perder o menor número de pessoas possíveis, de forma que a gente pudesse realmente caracterizar como um censo, ou seja, todo mundo que a gente conseguiu encontrar foi cadastrado, foi pesquisado e compõe essa amostra, né? Tivemos algumas dificuldades também com relação à receptividade das pessoas com relação ao pesquisador, né? Como a gente estava na véspera da Copa do Mundo, existiu muito barulho de o que a prefeitura queria com as pessoas que chegavam ali, né? Era cadastro para mandar para alguma instituição, era para limpar a rua durante a Copa, e isso criou uma certa dificuldade, mas que a gente superou fazendo uma divulgação muito boa, com a ajuda da imprensa que ajudou a gente a chegar em cada um, com a ajuda das associações que estão vinculadas e representam essa população, que também foram lá junto delas e falaram, olha, estão chegando aqui para ajudar a gente, não é para comprometer a gente. Então a gente contou com parceiros, né, estão muito bons e muito corajosos que ajudaram a gente a tornar realidade essa pesquisa e hoje trazer esses dados à tona. Eu destacaria também a participação das pessoas com histórico de rua, sim, né? Sim. Tanto na identificação dos pontos de concentração, quanto na abordagem. Eu acho que esse é um elemento que a gente já usou em pesquisas anteriores aqui em Belo Horizonte e em outros lugares também. Eu acho que isso é fundamental, porque as pessoas conhecem bem a realidade, sabem como chegar muito bem nas outras pessoas, isso ajuda. E eu acho que é muito importante essa ideia de que as políticas públicas são feitas a partir de dados, elas ou deveriam ser, né? Ou deveriam ser. Então, é preciso avançar e muito. Então, daí está a importância de realização de uma pesquisa como essa, e a gente estamos batalhando para incluir a população de rua no censo de 2020, que eu acho que esse é o grande canal. A gente tem que recensear todo mundo e para ter a dimensão da questão. Isso. Agora, mas um censo como esse é feito de quanto em quanto tempo? É importante que seja feito de quanto em quanto tempo? Olha, na realidade, eu acho que o único lugar do país que existe alguma coisa nesse sentido é São Paulo, que tem uma determinação de fazer a cada 2 anos. Eu acho que se a gente conseguisse, primeiro, incluir no censo de IBGE seria um avanço muito grande, que a cada 10 anos você teria uma estimativa mais aproximada. Agora, as municipalidades fazerem isso de quando em vez, eu não saberia dizer de quanto tempo. 5 anos seria o ideal. Talvez. Porque é o tempo tanto da gestão pública acontecer, quanto tempo também de você poder ajudar a próxima gestão a planejar o que vai fazer. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre a violência, né, contra os moradores de rua. Mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Até já.
Estamos de volta no programa de hoje falando sobre moradores de rua, recebendo Frederico Garcia, professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, e também Gladstone Figueiredo, secretário executivo da Pastoral Nacional do Povo da Rua. Gostaria de começar falando um pouco sobre a discriminação e também a violência sofrida pelos moradores de rua. Você citou no primeiro bloco, professor, a questão da Copa do Mundo, e muitos jornalistas denunciaram o fato de que alguns governos acabavam afastando esses moradores dos grandes centros urbanos. Isso de fato ocorreu? Bom, na realidade, em algumas cidades do país houve algumas intercorrências nesse sentido. O que a gente percebe é que foi muito menos do que esperado. Não porque o preconceito está superado, não, mas é porque foi feito um trabalho grande com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua, em parceria com o Ministério Público, e foi montada uma agenda de convergência, né, que atuou em todas as cidades sedes, e foi feita uma discussão muito anterior à Copa, nesse sentido de sensibilizar as prefeituras, as municipalidades, para pensar, para equacionar todas as questões, as festas que eram feitas nas ruas, para minimizar os impactos com relação a isso. Mas já houve, em outros eventos, em outras situações, muitos históricos de recolhimento da população em situação de rua de forma compulsória, nessa perspectiva mesmo de limpar a vista, de não ter aquela população ali. E, para além disso, é uma população que está muito vulnerável, né? Haja visto os casos aí de assassinato em Goiânia nos 3 últimos anos, em Maceió nos 5 últimos anos. Então, assim, e históricos que a gente sempre vê de jogar fogo, né, as mortes mais cruéis. É uma população de rua. A população de rua é uma população que está exposta a uma série de violências, sobretudo os dados do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos apontam para o assassinato como a principal forma de violência física que essa população sofre, para você ver o grau dessa violência. E, para além disso, desde a recusa de atendimento em locais públicos, né, em prédios públicos, até a violência psicológica. Então, assim, os casos são muito grandes. Existe muita violência contra a população de rua, muito preconceito. Era época de chuva, então minha casa caiu, ela rachou e caiu. Um dia o prefeito me ajudar, ele passou, foi ruim onde eu morava. Meu filho. E aí com isso o senhor veio parar na rua? Eu vim parar na rua. Daqui a pouco quero falar sobre as agressões, mas ainda sobre a discriminação, né? Não só por parte do Estado, mas principalmente pela sociedade. Quero saber, então, de vocês como que isso se dá, porque muita gente acaba achando que não é um problema realmente das pessoas, enfim, está todo mundo em casa, está tranquilo, o morador de rua não é um problema meu. E aí acaba ignorando essas pessoas. Qual é o mal disso? Eu acho que um ponto que é importante é assim, a ideia de que as pessoas estão ali por escolha, né? Muitas delas estão ali por falta de escolha. Então, eu acho que isso também muda um pouco a perspectiva das pessoas, né? Isso aparece, assim, se elas tivessem chance de estar numa casa, 75% delas estariam numa casa, é o desejo delas, né? Eu acho que deixa de ser um problema da gente, às vezes, porque essa ideia de que é uma escolha daquela pessoa estar ali, e que a gente considera que não foi uma série de complexa de situações que foram fazendo com que a pessoa tivesse que deixar uma casa e ir morar naquela situação, né? Eu acho que é um problema de todos, né? Porque toda vez que a gente for confrontado a alguém que está numa situação de grande vulnerabilidade, tanto social quanto a questão da violência, quanto de saúde, eu acho que, enquanto cidadãos, a gente tem que se preocupar e a gente tem que estar atento a isso, né? É óbvio que é o poder público quem vai conseguir dar soluções mais fáceis, né, e ser um facilitador disso aí, daí a importância desses dados, a importância de reformular essas políticas públicas de maneira mais dirigida, né? Mas eu acho que cabe a cada um de ter empatia e se sensibilizar com a dificuldade do outro que está ali diante da gente em dificuldade, né? Historicamente também, socialmente, a gente tem uma tendência a ignorar aquilo que é uma denúncia da nossa incapacidade, né? O fato de existir pessoas que vivem nas ruas
deixa claro que o nosso modelo não está correto, não está bom, que tem coisas que precisam ser mexidas. E a gente, socialmente, a gente tenta esconder isso, né? Cria uma invisibilidade. Como foi? Isso sempre foi feito com a pobreza, com a favela, com a população em situação de rua, e que só agrava o problema, né? Ele passa a ser problema nosso quando ele está na porta da minha casa, né? E aí a gente começa a entender aquilo que é um problema e que precisa ser retirado, né? E às vezes fecha os olhos para todas essas causas, e isso a gente faz, haja visto a questão da água agora, né? A gente sempre desperdiçou, agora que começa a faltar na nossa torneira passa a ser um problema, até então não era problema nosso. E como que esses moradores podem ser ajudados? Qual que é a melhor forma de ajudá-los? O que é possível fazer, o que não é possível fazer, o que não é, digamos, recomendável fazer em relação aos moradores de rua? Eu acho que ao cidadão comum é importante ressaltar que são pessoas como quaisquer outras, então elas devem ser tratadas como qualquer outra pessoa. Esse é um ponto fundamental. E se quer ajudar, escute essa pessoa, ouça, pergunte a ela como ela quer ser ajudada, como ela gostaria de ser ajudada e o que ela está precisando, né? Esse seria um ponto fundamental para o cidadão. E um outro ponto é ele cobrar do poder público, ele acompanhar as ações que estão sendo feitas na sua cidade, o que é feito, quais são as medidas que são tomadas para solucionar esse problema, quais são os serviços que existem para essa população na cidade dele, procurar se inteirar para que ele possa ajudar a essa pessoa em situação de rua, informando a ela de quais são os serviços que existem naquela cidade. A distribuição de sopão, de presentes e até esmola, isso é recomendável? Eu não digo que seja recomendável, nem que não seja recomendável, né? Eu acho que também a gente precisa superar o estigma de que essas ações é que perpetuam o problema da população em situação de rua. E não é. É muito mais consequência do que uma causa, né? O que a gente precisa é de políticas públicas, né, como a gente falava no início, intersetoriais de saúde, educação, habitação, que vá resolver efetivamente a situação de rua. Essas ações todas, embora elas não representem uma mudança na situação de rua dessas pessoas, eu não vejo também por que dizer que elas não devam ser feitas. O outro problema desse tipo de ação é que elas não são perenes. Né? Toda vez que a gente conta só com a boa vontade das pessoas, uma hora a pessoa cansa, ou a boa vontade acaba, ou a associação se desfaz por uma razão ou outra, né? Então, assim, são ações que podem paliar algumas coisas, mas que não vão necessariamente resolver. Realmente a questão das políticas públicas é o que é o mais importante aí, né? Como é que o Estado vai se encarregar e vai se responsabilizar de ajudar essas pessoas a sair dessa situação e se tornar inseridos dentro da população. Fora do ar, você estava me dizendo, Gladson, que muitas das vezes o mais importante é ouvir o morador de rua, muito mais do que dar algum presente, ou enfim, algum sopão, embora você já disse, né, seja talvez até recomendado, enfim, mas o principal às vezes é a conversa com o morador de rua, né? É tentar tirar todo esse estigma de que não é um ser humano, que não se pode conversar com ele. Sim, essas pessoas, como a gente disse anteriormente, vêm de uma invisibilidade social muito grande e realmente essas pessoas precisam ser ouvidas, né? A própria realização do censo é um esforço de ouvir a realidade dessas pessoas, né? E é isso que é importante. Assim, a gente só consegue transformar uma realidade, ou a gente só consegue ajudar o outro a partir da demanda dele, né? Você pode chegar e oferecer isso ou aquilo, mas pode não ser a necessidade imediata daquela pessoa. Então, acho que primeiro por esse lado de humanizar essas relações, né? Entender que aquela pessoa ali é um ser humano como qualquer outro, que deve ser tratado com todo o respeito e dignidade que o ser humano merece. E por outro lado, é entender também que nem sempre o que eu acho que o outro precisa é o que ele realmente precisa. Questão de direitos, assim, é fácil passar isso para o morador de rua, de que ele é alguém que tem direitos também, e que direitos são esses, assim, e se a Prefeitura de Belo Horizonte, ela oferece algum tipo de serviços justamente visando esses direitos, como, por exemplo, saúde, alimentação? O que surge como resultado do censo é que
Bom, que existem direitos, existem, mas assim, quando a gente vê que, por exemplo, um programa de assistência em que essa população é considerada prioritária como Bolsa Família e só 30% deles recebem o Bolsa Família, a gente percebe que tem alguma coisa que ainda não permitiu essas políticas chegarem neles, né? A gente vê isso também, esse déficit de acesso, né, na questão dos albergues, né? Metade da população em situação de rua diz não utilizar os albergues, tanto pela falta de vaga, muito provavelmente, né, mas também mas as razões que aparecem é uma questão de organização, mesmo coisas simples apareceram no estudo qualitativo, do tipo, tinha uma pessoa que trabalhava numa padaria, então ela precisava sair às 4 horas da manhã e precisava dormir durante o dia porque ela pegava o trabalho muito cedo. O albergue não tem uma flexibilidade para acolher essa pessoa no horário que ela precisa. Tinha uma outra pessoa que precisava ter um uniforme lavado todo dia, e aí eles só podem lavar a roupa no final de semana. Então, são pequenas coisas que, às vezes, podem fazer uma mudança muito grande na vida de algumas pessoas, de várias pessoas, que, às vezes, não são contempladas nesses serviços, né? A percepção que eu tenho é que ainda falta tanto visibilidade das políticas públicas quanto um acesso mais de proximidade. Eu acho que isso ainda é um desafio que tem que ser encarado. Na perspectiva do direito, acho que isso é muito importante a gente ressaltar, né? Ainda que no Brasil a gente esteja ainda num momento muito incipiente ainda de questão de direitos humanos e dessa discussão mais ampliada, mas a população em situação de rua tem direito como qualquer outro cidadão, né? E isso precisa ser pensado. Especiais, né? Correto, por causa da condição de vulnerabilidade que ela está, do ponto de vista da equidade. E então isso é um fator. Agora, dos serviços que são ofertados, eu acho que isso é importante ressaltar também, isso além do que o Frederico já colocou muito bem, é que a gente precisa estar sempre pensando na efetividade desses serviços, né? Eles existem, mas se eles ainda não estão tão efetivos, o que a gente pode melhorar, quais passos que podem ser dados, onde a gente pode incidir melhor para que eles sejam mais efetivos. Diante de tudo que já foi colocado, da cronificação do problema, do envelhecimento da população, do aumento da população de rua que acontece no país inteiro, então são várias questões que estão colocadas e que sinalizam claramente para isso. A gente precisa de políticas públicas mais eficientes, mais efetivas e mais abrangentes. Mas você ficou na rua há quanto tempo? Fiquei 1 ano mais ou menos. E você é de onde? Sou lá do Paraná. O que você veio fazer aqui? Como é que você parou aqui? A vida, né? Vim com meus parentes, daí foram, eu fiquei. Na rua o senhor teve algum problema? Teve mais alegria ou mais tristeza? Na rua é só tristeza, bom é o lugarzinho de morar da gente. Em termos de políticas públicas, existe alguma coisa em relação à psicologia, a recuperar essas pessoas de forma a trabalhar a mente delas, enfim. Existe alguma coisa nesse sentido? Existem algumas iniciativas, como são os consultórios de rua, né, como são as equipes móveis que vão até lá onde eles estão tentando abordá-los, né? Mas também são políticas que, no meu ponto de vista, ainda estão muito incipientes pela quantidade de recurso que está sendo empregado e pelo número de pessoas que são abordadas, né? No censo, aparecia que uma minoria dessas pessoas haviam sido abordadas alguma vez por uma equipe de rua de assistência em saúde. E aí nós estamos falando de uma situação que é bastante complicada, não só em termos de saúde mental, mas como em termos de saúde geral, né? Porque são pessoas como a gente que vão ter hipertensão, que vão ter diabetes, que vão ter um colesterol alto, que vão precisar de receber um tratamento para evitar consequências no futuro. E esse acesso à saúde ainda está muito restrito. Aqui em Belo Horizonte, particularmente, existe um centro dedicado a essa população, o Centro Carlos Chagas, né? E que tem um acolhimento muito bom, mas em outros lugares do Brasil a gente sabe que ainda é mais deficitário ainda do que nós temos aqui. BH lidera, né, o ranking de mortes de moradores de rua, foram 100 mortes nos últimos 3 anos. Por que então que isso acontece, um número tão grande de moradores mortos? Na realidade, esse ranking ele é um pouco, esse dado ele é um pouco impreciso. Te digo por quê. O Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População de Rua, ele está em Belo Horizonte, ele está situado aqui. E isso faz com que ele tenha acesso a inúmeras informações que não são captadas em outras localidades. Então, esse dado ele fica um pouco alterado em função disso. Ele eleva um pouco esse dado, por quê?
por o centro estar aqui, ele consegue alcançar, ele consegue monitorar as Outra coisa ocorrências. Que provavelmente é subnotificado nos outros lugares. Porque simplesmente as pessoas não têm um vínculo familiar para correr atrás, então a pessoa morre, é assassinada, é jogada num canto e ninguém dá falta dela. Pode ser demonstração até de eficiência. De eficiência, né, nesse sentido. De eficiência no sentido de ter mais acesso às informações, de saber quanto mais, tanto na Polícia Civil, quanto na Prefeitura, quanto na Polícia Militar, o centro conseguiu uma incidência muito forte nesses locais e ele consegue identificar mais. E agora, se você pensa na forma como isso acontece e no decorrer dos anos, eu acho que outras cidades estariam melhor classificadas nesse ranking. Melhor não, pior assim, classificado. Ou pior, né? Que seria mais correto. Mas essas mortes, elas decorrem de quê? Existe agressão de agentes públicos, dos próprios moradores? Como é que é? As mortes são as mais variadas, né? E todas elas muito fundadas no preconceito e na discriminação. Infelizmente, o agente público ele ainda aparece como o maior violador dos direitos da população em situação de rua, né? Assim, os dados que se tem, todas as violências, a maioria delas são perpetradas pelo poder público. Essas mortes, quando se chega numa situação de assassinato, é importante ressaltar aqui, o que a gente tem, o que a gente trabalha é com denúncia. Né? Mas é preciso fazer uma investigação, é preciso fazer um inquérito policial, tem todo um processo. Então, a maioria delas você não sabe identificar qual é o autor, né? Assim, ou pelo menos num primeiro momento. Né? Eu não saberia dizer dessas 100 mortes quantas chegaram a cabo a investigação e identificaram qual foi o assassino. Mas a maioria delas a gente não tem como dizer quem foi que cometeu o ato. Para terminar, eu queria saber de vocês, nesse trabalho que vocês fazem com os moradores de rua, o que é possível aprender com eles, o que vocês já aprenderam, enfim, quais que são os bons exemplos, histórias que vocês podem aí compartilhar com a gente? Para nós o censo foi uma grande surpresa, né? Eu acho que para os alunos que participaram do recenseamento, na coleta de dados, eu vou dizer que assim, boa parte deles me falaram, essa experiência transformou nossas vidas. Porque a gente conheceu algo que a gente não conhecia, que estava muito distante da nossa realidade e que a gente, no nosso imaginário, era muito diferente do que é de verdade. Então, eu acho que isso aí foi muito importante. O que mais me impressionou foi conhecer várias histórias de muita coragem, de muita dificuldade, de muita necessidade de força e vontade de continuar vivendo e sair dessa situação, né? As pessoas que nos ajudaram na coleta de dados, os facilitadores, que foram pessoas em situação de rua, são pessoas em situações de rua, souberam passar um pouco dessa força que eles têm, dessa coragem que eles têm para viver numa situação, às vezes, que para muita gente é insuportável, né? E dar conta de sair, de ter coragem de construir. Eu posso dizer assim, esse censo mudou a vida de todo mundo que participou da realização e da execução dele. Isso aí, a nossa visão com relação a essa população é totalmente diferente do que era no começo. Ainda que a gente já tivesse alguma experiência, algum contato, quando a gente se aproxima, quando a gente está ali junto, convive, passa um tempo junto, né? Eu tenho uma cena que eu não consigo esquecer. No final do censo, por volta de meia-noite, eu fui verificar o resto das equipes que estavam na rua, né? E aí eu entrei numa rua atrás da rodoviária que eu falo assim, eu não entraria ali a pé sozinho, mas de jeito nenhum. E quando eu vi meus alunos todos sentados lá, frente a frente daquelas pessoas, conversando, anotando, trocando ideia, comendo um pão junto, eu falei assim, alguma coisa transformou aqui, entendeu? E eu acho que a gente aprende muito e com uma cultura que é diferente, com um jeito de pensar, de ver a vida que é bastante interessante. Então, eu faço o convite. Quem quiser, eu acho que vale a pena conhecer mais, participar mais, entender o que essas pessoas vivem. Isso acrescenta muito à nossa existência também. Eu tenho um pouco mais de 10 anos que trabalho com essa população. Eu me recordo, não lembro mais quem disse, não sei se foi Renato Russo, não sei, uma canção que diz assim, não existe beleza na miséria. Aí eu tenho pensado muito, não pode não haver beleza, mas existe poesia, existe solidariedade, existe muita garra. Eu tenho aprendido muito com a população em situação de rua nesses anos, isso assim.
de onde tirar forças para seguir lidando, e é um grupo muito solidário entre eles. Tem as divisões de trabalho, tem aquele que corre atrás da comida, tem aquele que prepara o fogo, tem aquele que o pai, a mãe de rua, que ajuda no processo de organizar. Então eu tenho aprendido muito sobre isso, sobre solidariedade, sobre resistência, né? Como sobreviver na maior adversidade. E um pouco daquilo que eu falava com você também fora do ar, é viver. Aquela pessoa que mora na rua, tudo que ela possui, ela carrega com ela. Então, assim, você imagina o tanto de coisa que a gente acumula se a gente tivesse que carregar tudo nas costas o dia inteiro. Então, eu aprendi isso, solidariedade e resistência. Ok, aprendemos demais com vocês, viu? Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.